Muito bom dia para você que está aqui com a gente, agora com um novo horário, às 9 da manhã, horário do Brasil. Estamos aqui mais um dia para trazer vivência e consciência para vocês. As aulas começam às 9h20. Tem um grupo no WhatsApp onde vocês recebem mais informações. Não deixe de me seguir, não deixe de seguir a Fran. Inclusive, a Fran acabou de postar a vivência que a gente fez, né? Que ela conduziu lindamente, uma vivência maravilhosa. Nossa, eu estou reverberando isso até agora. Foi lindo, 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 lindo. Então não deixe de ir lá no Instagram. Vai estar no meu, no Instagram da Fran, para você vivenciar o que é o respeito, a amizade pelo seu próprio corpo. Foi muitíssimo especial. Então, hoje o tema é emagrecimento com consciência. O peso que o corpo carrega não é só físico. Então, a gente vai falar que quando a mente se equilibra, quando as emoções se equilibram, o corpo responde. E emagrecer começa dentro. Eu sou Camila Lima, do arroba eu sou Camila Lima, underline, mentora de mulheres, instrutora Teta Healing. Sou host, nunca falei isso aqui, sou host do Pode Ser Mais Cast. Vou gravar na segunda-feira, estou bem animada com isso. Adoro, são histórias de superação, histórias de superação que inspiram. É, também sou host, sou terapeuta energética vibracional e junto à Fran. Nós temos 3 programas digitais aí para vocês. Inspira Mulher, programa para purificação uterina e a nossa comunidade do autocuidado. Desde 2023 trabalhamos juntas aí, levando vivência, purificação e consciência para vocês. Agora Uhum. passo o bastão da fala para Fran. Agora, agora a gente acrescenta purificação, gostei. É, Vivência, consciência e purificação, é né? isso. Pacote completo. E sempre um tripé. Sempre, né? É isso aí. Muito bom. Eu sou a Francine, eu sou a prof de yoga do projeto e também sou terapeuta energética, apaixonada por autoconhecimento, estudante de Vedanta e juntas a gente se complementa e cresce, cresce demais. Muito. É, então é isso, bora lá, sem muitas, já falamos bastante. É isso. Então, toda emoção que não é sentida, o corpo tenta resolver. Na verdade, ela não é aceita, né? Na verdade, ela é bloqueada. E às vezes em forma de peso, tensão ou cansaço crônico. O corpo, ele não diferencia um peso emocional de um físico. Ele sente a sobrecarga. E aí fica a pergunta para você: o que que você realmente está tentando nutrir quando come sem fome? O que que será, né, que a gente tenta nutrir? Eu penso muito que eu vejo muito em consultório e às vezes eu já vivenciei isso, né? Para quem não sabe, eu tive problemas de efeito sanfona durante uma vida. Eu comecei a fazer dieta criança, então a comida, o peso sempre foi um problema para mim. E desde que eu me comprometi realmente com o meu corpo, com o meu autocuidado, as coisas só têm melhorado. Porque quando a gente trata o corpo como um templo e não como uma lata de lixo, a gente começa a pensar sobre o que que a gente coloca dentro desse corpo para nutri-lo e não para ir para lata de lixo mesmo, né? Não sei como é que eu falo isso, mas não só pelo prazer. A gente passa a comer não só pelo prazer, mas pela nutrição. Quer trazer alguma coisa, Fran? E você tem fome de quê, né? Você Você tem tem fome fome de de quê? quê? Uhum. E esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim: Ah, eu faço toda a alimentação certinha da minha esposa, né? Ela já perdeu 20 quilos, não sei o que lá. É, e ficava assim: Nossa, eu preciso me cuidar, eu preciso me cuidar, eu preciso me cuidar. Mas, não quero agora, não quero agora. Aí.
eu falei, mas você não come com ela? Você não come toda essa comida certa? Eu não, eu faço outra comida pra mim. Eu não começo comida saudável, não. E aí, na hora me veio, né? Por que essa revolta contra si, né? Porque é uma revolta contra si mesma, contra o próprio corpo. Você tá fazendo já um alimento saudável, né? Por que você tá negando isso pro seu corpo, né? Então, é isso que eu queria trazer para a gente olhar para si, se a gente não fica brigando, sabe? Aquelas pessoas que riem de quem está comendo direito, de quem se exercita. Será que não é isso, né? Uau, muito Então, bom, muito bom. Isso vem de crenças, né? Se a uhum, gente for pensar, a gente vai falar de crenças aqui, mas se a gente for pensar na nossa ancestralidade, né? E se a gente for pensar há um pouco de tempo atrás, aonde a gente saiu das fazendas, né? O bonito era comprar o pacote mesmo. Eu me lembro, né? Sou criança dos anos 90, então eu me lembro que os meus pais faziam, né, um pão, alguma coisa assim, mais natural, né? Eu levava isso e eu era completamente crucificada, como ah lá, a que não come gostoso, né? uhum, Então, e porque o gostoso era o todinho, era o açúcar, né? E a minha mãe sempre teve essa uhum, consciência alimentar mesmo, de ser mais natural possível. Então, a gente, em algum momento, a gente se perdeu nisso aí, né? O fast food, que é o bonito, que é sinal de status. Mas, na verdade, o sinal de status realmente é quando você decide se cuidar e seu corpo vai responder. E eu falo isso uhum. de um lugar de bastante propriedade, viu, gente? Porque eu já tentei de tudo com esse corpo meu aqui. E ele tá na sua melhor forma aos 43 anos. E assim, é como diz o meu professor, ele fala, cara, se você só come croissant com quatro queijos, você vai ter cara de croissant com queijo, sabe? Tipo, é isso, quando você come só fast food, né? Você fica, né? Você tem essa cara de estar se alimentando Inchado, mal, né? sabe? É, É, exato. Então, qual é a sua real fome? Traz isso para o seu coração é, e vamos. é isso aí. Muitas vezes a gente não tem tempo, né? Então, aqui o impacto do estresse, da culpa e da pressa. Então, se alimentar bem é uma decisão. E quando a Fran traz sobre essa pessoa que ela usou aqui de exemplo, que ele já faz alimentação saudável, poxa, ele já está meio caminho andado. Porque muitas vezes o difícil é a gente encontrar um tempo para poder cozinhar e fazer disso um hábito, né? Fazer boas escolhas. Então a mudança é ainda mais profunda. E por quê? Porque a gente vive numa sociedade que está sempre estressada, sempre culpada e sempre na pressa. Então, a gente está vivendo o tempo todo em alerta, né? E aí, o que que o nosso corpo vai fazer? Ele vai reter líquido, vai reter gorduras, emoções, palavras não ditas e tudo fica aí no nosso campo, né? E a gente está vivendo muitas vezes nesse modo de sobrevivência, aonde o que que é que está acontecendo, né? Eu tô com muita Hum, cobrança, com muita pressão, com muito medo, com uhum, muita rejeição. E o peso, muitas vezes, ele funciona como proteção. uhum, Proteção. E quando a gente uhum. está nesse impacto aí do estresse, da culpa e da pressa, o cérebro vai liberando aí adrenalina e cortisol. E tudo isso vai bagunçando o seu corpo. Seu E sistema hormonal, é. exatamente. Então, viver em alerta contínuo esgota a sua energia vital, enfraquece o seu sistema imunológico e desregula o seu metabolismo. Que é o que a gente faz na vivência, né? É justamente não ficar só na alerta e na fuga, é a gente vir para esse outro local e equilibrar. Exatamente. Então, é importante a gente entender como é que funciona aqui o círculo vicioso do estresse, e eu vou colocar também o círculo vicioso também da culpa. Então, a gente tem aí, libera adrenalina, a gente tem o estresse que libera adrenalina e cortisol, o corpo entra em alerta, retém energia, a pessoa sente culpa por não conseguir controlar o corpo ou a alimentação. Vem o desânimo, a sensação de fracasso, aquela vontade de chutar o balde, também não vou fazer isso mais, né? Isso não é pra mim, vou comer de ódio, de raiva. Gente, quantas vezes eu já comi de ódio e de raiva? Eu comia assim, ó, sabe? É.
complicado. E para compensar, surge a compulsão por comida, por controle, por distração, e o ciclo recomeça. A gente entender o que se passa é o primeiro passo para a gente poder mudar, para a gente não ser controlado pelos nossos níveis de estresse, pela adrenalina e o cortisol, pela culpa, pela sensação de fracasso. Então eu falo, emagrecimento começa aqui, ó, na mente, né? É. É uma decisão que precisa ser sustentada. Óbvio, né, gente? É muito mais fácil quando você tem um profissional te acompanhando. E a gente aqui não somos nutricionistas, não estamos fazendo papel de nutricionista, pelo amor de Deus. Ontem, essa semana, eu sempre faço atividade física, eu faço Muay Thai, né? Eu faço num centro esportivo que tem aqui perto de casa. E depois que eu comecei a passar com a nutricionista, né, e a comer direito, porque eu estava comendo pouca proteína, sou vegetariana, fiquei vegana durante um tempo, não consegui sustentar e fiz essa mudança. E depois de um tempo, né, assim, bem rápido, na verdade, quando eu fiz esse ajuste na alimentação, eu comecei realmente a secar. E aí as meninas estavam falando, né? As pessoas que me veem sempre lá falou: "Nossa, mas você emagreceu muito, né? O que que você fez?" Aí eu falei: "Acompanhamento." "Não, mas o que que você come?" Aí eu falei: "O que eu como talvez não pode ser, talvez não seja o ideal para você." Então, cada corpo é único. O que eu como? Eu não como carne. Nossa, mas como você consegue? Eu falei, exatamente. Cada corpo é único, cada pessoa é única. Por isso que um acompanhamento. Não, mas é arroz? Você come arroz? Você come pão? Eu falei, mas não é sobre o que eu como, né? É sobre o que é para mim. É sobre o que funciona para mim. Então, por isso, a nutricionista, gente, ela faz cálculos. Ela vai estudar ali a sua dieta, a sua rotina e te passar algo personalizado, como eu faço também. Quando eu vou passar uma mentoria para uma pessoa, primeiro eu escuto e depois eu desenvolvo. Eu vou atender mãe e filha. A mãe é completamente diferente da filha, porque somos pessoas diferentes, né? Então a gente precisa sair desse lugar. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Pra quê? Em que contexto, né? Pode trazer, É, Franca. Eu tô vendo que você tá às querendo vezes as falar. pessoas ficam preocupadas no arroz, no pão, né? Por exemplo, quem tem, por exemplo, doença autoimune, tem a permeabilidade do intestino muito leve, assim, ele absorve muito fácil as coisas. Então, por exemplo, eu não posso comer tomate, eu não posso comer berinjela, eu não posso comer batata. É, que me dá dor, porque o corpo de quem tem doença autoimune entende que a berinjela tem qualquer composto lá que ele entende como inimigo, e aí começa a produção para proteger o meu corpo de anticorpos, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha só, berinjela, berinjela. Entendeu? Então não adianta, gente. A gente precisa entender, voltar para dentro. É para Cada dentro, corpo é é único. percepção, é anotar. Eu comi isso, me fez mal, comi aquilo, fez bem, eu comi aquilo, me senti com uma energia ótima, sabe? Porque não tem receita de bolo, não tem, tem Não, você. tem você E a sua complexidade. exato. E um profissional, claro, ele vai poder te ajudar. Então, não é sobre Ah, isso. A dieta da amiga não é a mesma. Por exemplo, eu como berinjela, eu como batata, passei, sem comer ovo muito tempo, trouxe o ovo de volta, fui vegana, não sou mais. E às vezes, né, eu vou trazer aqui até uma coisa que a Fran vai se lembrar. Tinha uma amiga nossa, né, que falava que não podia comer açúcar, farinha, não sei o quê. E eu me senti culpada. Porque eu falei, gente, eu não quero tirar isso, mas porque ela tá tirando, eu também tenho que fazer. Mas o corpo dela às vezes está pedindo, ela tá passando por algo, uma doença, que eu não tô. Então prestem bem atenção nessa questão da comparação e busque sim e no se modismo, perceber né, no Cá? modismo No também. modismo. Aqui tá uma moda de 30 dias sem açúcar. Aí a pessoa fica 30 dias sem açúcar e sem farinha, emagrece. Depois de 30 dias, o que que acontece? Ela Come volta a comer, cheesecake. ela vai comer tudo de novo e o que que vai acontecer? Engordar. Então, gente,
emagrecer é uma mudança de hábito, é uma consciência que precisa ser instalada, porque se você está engordando, muito provavelmente você está fazendo coisas que não estão favorecendo o seu corpo. Então é realmente colocar esse corpo no lugar de um templo, de nutrição. Vai lá E fazer não de lata a de lixo. vivência. Faça a vivência. Então, crenças sobre o emagrecimento. Depois que a gente entende como o corpo reage ao estresse, né? Porque aí a gente tem o quê? Hormônios indo a favor do quê? Da nossa proteção. Vem um ponto essencial, porque gordura muitas vezes pode ser proteção. A mente é que dá o comando. Então, o corpo, ele obedece às crenças que estão gravadas no inconsciente. Então, muitas vezes a mulher faz dieta, se exercita, tenta mudar o hábito, mas ela não entende que existe uma programação interna dizendo exatamente o contrário daquilo que ela deseja. Enquanto o consciente quer emagrecer, o inconsciente, ele pode estar dizendo crenças como: emagrecer não é seguro. Se eu for magra, eu vou chamar atenção e isso é perigoso, principalmente mulheres que passaram por situações de abuso, sejam eles quais forem. Eu não mereço ter um corpo bonito, ou isso é só para artista da televisão. Toda mulher da minha família sofre com peso, eu já contei isso aqui. Eu cresci escutando: Camila tem tendência para engordar. Você acredita nisso? Isso vira o quê? Uma sentença. Então, não importa o que eu faça, eu vou, eu vou sempre engordar. Você já viu aquela pessoa falando assim: nossa, para croissant não posso nem olhar, porque eu já engordei 5 quilos. Isso é uma crença. E cuidado, palavras têm poder. Hum, Presta sim. bem atenção nisso. Eu preciso carregar o peso de tudo, inclusive o peso do outro. Aquelas mulheres, muitas vezes, que são vistas, né, como mulheres maravilhas, super prestativas. Você pode olhar. Ela está carregando um peso ali que é físico, mas ela está carregando um peso emocional de ter que carregar tudo. Então, essas frases, elas parecem simples, mas energeticamente elas são comandos vibracionais. E aí o corpo responde com retenção, fome emocional, resistência à mudança, ou, como aconteceu comigo várias vezes, o efeito sanfona. O peso como uma proteção. Vamos entrar um pouquinho mais sobre isso. O corpo, ele vai criar o peso como defesa e não como punição. A questão aqui é que muitas vezes, quando o corpo não emagrece, a gente entra num lugar de puni-lo, né? Ai, eu não consigo emagrecer, e aí se desconecta muito do corpo físico, né? E fica Uhum. odiando o seu próprio corpo. Então entenda que muitas vezes o peso, ele é visto como corpo, como uma forma de defesa e não como punição. E para algumas mulheres, o peso é o quê? Um escudo. Ninguém me vê, ninguém me fere. Para outras, é uma forma de permanecer forte, sustentando cargas emocionais, familiares. Em outros casos, o corpo guarda o peso de culpa e dores não digeridas, que ainda precisam ser acolhidas. Eu não sei qual é o seu caso. É, porque, como a gente trouxe aqui, cada corpo é único. No caso da Fran, por exemplo, a gente entende que o corpo dela está tentando protegê-la de uma berinjela. Olha que interessante isso, meu E não Deus. é nem uma berinjela, entendeu? Mas é de uma berinjela. Por exemplo, eu sei que o meu corpo não se dá bem com carne. Nossa, mas você não come carne. Por quê? Mas por que isso? Né? Gente, é meu corpo. Eu cheguei a essa conclusão. Eu fiz estudo, autoanálise. Então, e além de terapia. Então, a gente precisa aqui, no caso, entender qual é o caso. Por que que você não está conseguindo emagrecer? Por que que você não está conseguindo nutrir o seu corpo? Tem várias causas e crenças Escondidas. raiz escondidas no seu inconsciente. Então, emagrecer não é só apenas eliminar a gordura, é liberar memória. Enquanto eu não entendi É, isso aqui, eu não consegui é, sustentar meu emagrecimento. Pode falar, e Fran. às vezes não é simples, né, entender que as emoções, né, que as memórias estão conectadas com isso, né? Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, da digestão da Ayurveda, né, daquele do solzinho que eu já trouxe para vocês algumas vezes em outras situações, mas, por exemplo,
A Ayurveda é uma medicina indiana, né, que é bem ligada ao yoga e eu gosto muito de acompanhar. E eles têm dois horários de pita, que pita é o fogo, pita é a digestão, né? É o metabolismo. Então, meio-dia, de meio-dia às duas, é o horário de pita, por isso que é onde a gente come mais, né? Bastante, né? A refeição do almoço é a mais densa, a mais completa, né? Porque a gente tem o pita forte, porque o sol tá bem em cima e ajuda ali a gente a digerir tudo aquilo. E meia-noite a gente tem um outro pita, que daí o sol tá embaixo, né? E também ele tá também alinhado. E esse pita noturno da meia-noite, ele é a digestão das emoções. Ele é a digestão dos sentimentos. E por isso que também se justifica o fato de, tipo, come mais leve à noite. Porque se você comer pesado, o seu corpo vai digerir a comida. Ele E não não vai as ser emoções. espaço para você digerir as emoções. E aí que você vai, começa o quê? Armazenar, armazenar, né? Toda essa carga, que gera um peso. É físico, né? Porque depois vai para o É. corpo físico. Então, o que que eu trouxe aqui de exemplo de reprogramação de crença? Claro, tá, gente? A gente está falando aqui de forma consciente, mas de forma inconsciente eu realmente indico que você busque ajuda. Tem a Fran, tem eu aí para poder reprogramar essas crenças. Então, eu preciso controlar a comida para não engordar. Então, você sai disso para eu confio no meu corpo e escolho o que me nutre. Ser magra dá trabalho, meu corpo encontra naturalmente o equilíbrio quando eu estou em paz. Eu carrego o peso da minha família, eu honro a minha família e escolho viver com leveza. Eu fiz uma análise da minha família. Eu espero que eles não escutem isso aqui. Ou se escutem, levem isso de uma forma legal. Mas a minha família tem essa questão de dizer: a minha avó era obesa, mas ela fez vigilantes do peso, emagreceu 30 quilos e conseguiu manter. Só que ela ficou meio paranoica, né? Com a questão do controle da comida. Então, isso foi passando, né, de geração para geração. Então, tem várias pessoas, né, na minha família que têm problemas de peso, várias delas estão no Mondiaro, né? E tem outras que escolheram o caminho mais menos menos o caminho do hábito, da mudança de hábito, vamos falar assim. E essas pessoas que conseguiram sustentar bons hábitos durante muito tempo, elas permanecem magras e as outras ainda estão tentando emagrecer e encontrar a fórmula mágica. Né? E aí, naquele efeito sanfona que eu sempre passei. Então, eu só realmente saí do efeito sanfona quando eu desenvolvi uma rotina e um cuidado com a minha alimentação. E realmente tratar o meu corpo como templo. Então é importante a gente entender que a gente também é os nossos padrões familiares. Então presta bastante atenção no que você escutou enquanto era criança. Eu escutava a Camila é uma criança gordinha, mas eu olho as fotos, eu não era. Então isso vem vindo da minha mãe, da minha avó, da minha bisa, que sempre tiveram essa questão. E aí, à medida que você olha as suas crenças, desenvolve nossos hábitos, gente, eu vou falar isso de novo, mas eu sou a prova viva de que você pode sim romper com essas barreiras. E óbvio, olhar para suas emoções, se cuidar, não querer carregar o peso do mundo, entender qual é a motivação do seu corpo para poder se manter nesse lugar de gordura excessiva, né? Porque o estado natural do nosso corpo é ser saudável. Quer trazer alguma coisa sobre isso, Fran? Não, é como as histórias são diferentes, né? A minha família tem loja de doce, bala, biscoito, essas coisas, né? Chocolate. E quando eu era criança, eu nunca podia comer nada. Na minha casa não tinha absolutamente nada. Os meus amiguinhos queriam ir em casa, porque era a dona da loja do Chicolito, entendeu? Tipo, ai, não, deve ter muita coisa gostosa. E não, eu tinha que ir para casa da Sabrina para comer tranqueira. E aí, o que que acontecia? Minha mãe deixava a gente escolher uma coisa uma vez por semana na loja. Então, tipo assim, é um Kinder Ovo, é um Kinder Ovo, acabou. O resto era chicória.
E aí, o que que acontece? A minha compulsão é assim, quando eu vou comer, eu como desesperadamente, porque eu não tinha, né? E aí era meio que, nossa, eu vou na casa da minha amiga, nossa, eu tenho que comer muito chocolate, porque eu nunca comia chocolate. Então eu destruía, sabe? E até hoje eu tenho um pouco isso, porque eu sou muito certinha. Aí quando eu vou comer um croissant, eu como três, sabe? Só que eu não É, tenho problema de efeito sanfona, mas eu tenho um pouquinho dessa lembrança. Mas é que agora que me veio a ficha, tá? Acabou de me vir minha é, ficha. é isso aí, a gente vai se transformando, né? Essas lives também É, são pra gente. É, uma coisa que eu entendo como estratégia, a gente vai entrar na parte de estratégia aqui, foi algo que uma nutricionista me ensinou e eu aprendi realmente, depois que eu tive o Davi, eu também entrei numa compulsão assim violenta por causa da amamentação e eu não conseguia emagrecer. E aí eu fiz uma mentoria com uma nutricionista e ela me ensinou a degustar. Então, quando vai comer um croissant, come devagar. E vai sentindo. Quando eu vou comer chocolate, não que eu tenha compulsão por chocolate, não é o que né, que brilha meus olhos, mas eu degusto, eu fico sentindo, eu fico, sabe, isso é bom. fazendo assim, e aproveitando o momento. E outra coisa que ela sempre me trouxe é a questão do comer com presença, né? Então, comer, olhar e estar só ali. Eu percebo que, por exemplo, quando eu estou a uma mesa e tem muita gente em volta e a gente está comendo e conversando, a gente come mais, né? Quando tem muita Esse é o comida recadinho da disponível, Nutri. né? Respirar 5 vezes antes de começar o prato e tentar não ficar conversando. Não é momento de conversar. Não é o momento de conversar, é estar ali na presença. Então a gente já começou Ah, com as estratégias práticas, né? Que são coisas que assim, que a gente escuta, mas que a gente também põe em prática. Então comer com presença. mas Pode falar, Fran, desculpa. a minha estratégia hoje do degustar, igual você falou, para não comer 3 croissants, que eu não como, né? 3 croissants, mas é tipo assim, eu tenho a vontade, né? Eu fico cagana, como diz a minha mãe, ela fala que eu tenho esganadura. Mas eu tô com uma nova tática agora. Primeiro se nutre. Ah, então agora é o café da tarde? O que que é o café da tarde? Ah, eu vou comer wrap com tofu e espinafre. Eu como wrap com tofu e espinafre e depois eu como o croissant. Aí eu não vou aguentar comer muito, porque eu já tô alimentada, eu já tô nutrida. Então eu vou comer um pedacinho só para saciar aquela vontade. É isso. E eu acho que quando a gente também desenvolve essa A pipoca. consciência corporal, é muito interessante, porque essa semana eu saí com as crianças, falei, vamos numa cafeteria. Eu comi um pão de queijo na hora do meu lanche. Esquentado no micro-ondas. Esquentado no micro-ondas e tava horroroso. E eu falei, nossa, eu tô comendo isso aqui porque eu tô realmente com fome. Enfim, eu tô aqui, vamos lá. Falei com as crianças e tudo. Então, assim, tava ruim, né? E eu sou mineira, eu sei o que é um bom pão de queijo. Não E me venha com. não me venha com pão de queijo esquentado no micro-ondas. E aí eu cheguei em casa e eu tive que comer o meu lanche mesmo da minha dieta, porque eu continuei com fome e não me saciou aquilo. E eu fiquei com raiva mesmo. Então eu falei, eu vou continuar aqui com a minha dieta mesmo. Então eu fiz o contrário, né? Achei que aquilo fosse me saciar, não me saciou. E aí cheguei em casa, tive que comer a mais. Mas é importante que o que eu quero trazer aqui o corpo, ele entende o que nutre. E quando você come o que não nutre, você vai sentir fome logo depois. Então presta atenção nisso, né? Porque, ai, um tofu com espinafre à tarde, mas é isso que vai trazer saciedade para você e vai Vai. impedir que você vá para a próxima refeição com esganadura, como a Fran trouxe. Então, de novo, são estratégias, né? Então, busque aí uma nutricionista. Cuidado vibracional, caminhar, meditar, respirar, hidratar, receber terapia, yoga, descanso e pausas. Inclusive, se quiser, Participar da nossa comunidade. pode ir lá. Exatamente. Isso tudo você encontra na nossa comunidade. Então, se você sente que isso falta na sua vida, a gente pode te ajudar. E é simples, é bem fácil de você se achar e é super barato. Então, aproveita.
É isso. E se precisar de uma nutricionista, eu tenho uma excelente para poder indicar. Diário emocional ou agenda da lua. Anotar as emoções que surgem junto com o impulso de comer e observar o seu ciclo. Eu percebo a esganadura, minha esganadura, não sou de doce, mas percebo a minha esganadura. Tô usando essa palavra, eu gostei. Nem nunca tinha ouvido. Eu percebo quando eu tô TPM, quando eu tô no ciclo mesmo. E assim, eu me permito, mas eu degusto, né? E eu não sinto culpa mais por Hum. isso, porque eu sei que a minha rotina, ela sustenta um docinho de vez em quando, um vinho no final de semana, um Outback Ah, de vez em quando, entende? Então o meu corpo, ele já aprendeu realmente, de alguma forma, eu que é ensinei de para vez em ele quando, e né? é de vez em quando. Exatamente. Purificação energética, que é a questão de a gente estar se olhando o tempo inteiro, né? Eu coloquei aqui florais. Florais são muito bons para serem usados como suporte emocional, tá? Então, sempre que a pessoa chega para mim com questões, emocionais, eu sempre indico um floral. Óbvio, tem as terapias que a gente utiliza aí, né? O Teta, o próprio, enfim, acho que nem importa para vocês o nome da terapia. A gente só está dizendo aqui que a gente pode ajudar e que a gente tem as ferramentas para poder ajudar vocês. Mas, como eu trouxe para minha cliente que eu atendi logo antes, né, de entrar aqui, eu falei assim para ela: não sou só eu. É 50% eu, 50% você. Eu te dou o caminho, quem percorre é você. Agora, passei vários para-casas para ela. Oponopono, vou passar floral. Agora, ela precisa suportar, né, esse novo caminho que se abriu a partir da constelação. E como que eu vou fazendo isso? Criando um novo hábito. A nossa comunidade é maravilhosa para isso. É só você apertar ali, ó, e já tem yoga, já tem meditação, já tem reiki. Então é você se comprometer com essa mudança, tá? Então não é sobre punir o corpo, é sobre ouvir o que ele tenta te contar. Então meu corpo realmente não gostou daquele pão de queijo. Eu tive que chegar em casa e comer meu iogurtezinho com sementes e fiquei muito mais feliz. É, exatamente. E a gente fica, né? É impressionante com comida de verdade, me deixa muito mais feliz. É porque nutre, né? Então, quando a mente se Uhum. equilibra, o corpo responde, emagrecer começa dentro. O que você precisa é uma pergunta. O que você precisa liberar para o corpo poder confiar e soltar o peso que não é dele. A gente sempre traz isso aqui para vocês e lembrando que hoje a gente começou falando sobre cortisol, sobre adrenalina e o tanto que isso pode, de alguma forma, impactar negativamente no seu emagrecimento. Não se esqueça de descansar, porque o descanso é um investimento, descansar é estratégia e não luxo. E para finalizar, vou deixar a Franzinha falar aí, que a gente já falou, já deu umas pinceladas sobre a nossa comunidade do autocuidado, mas vou deixar ela adentrar aí com maestria nesse Hum, assunto. sim. É, primeiro, gente, porque eu acho que para a gente fazer amizade com o nosso templo, né, parar de tratar ele como lata de lixo, a melhor forma de você chegar nesse lugar é ir para dentro. Ir para dentro é fazer atividade que realmente seja eficaz, sabe? Não é aquela atividade do espelho, não é aquela atividade que você vai, é aquela atividade que você vai se encontrar consigo, sabe? Que é você se olhar para o seu corpo com amor. Então, yoga, a meditação, esse é o caminho. Então, para você conseguir sustentar, como a Ká disse, novos hábitos, você precisa entender e amar esse corpo. E não é assim, elas falaram que tem que amar, então agora eu amo. Não, é sentir, é se conhecer, é ter consciência corporal, sabe? Então, realmente eu indico esse caminho para vocês. E a nossa comunidade, ela te oferece isso. E é só R$ 48 mensais. Então, é isso. É isso. Maravilha! E Então, vai ter portal, né, K 1111, que a gente vai, inclusive, abrir um grupo para atividade, né, para vocês se reconectarem consigo nesse portal, que é um portal muito esperado, 11 do 11.
É a reconexão consigo mesmo, né? Aham, Aonde a gente retorna a consciência para o mestre interior que nós já somos, né? Essa verdade sim, já habita dentro da gente. Eu queria só trazer para sim. vocês que vem uma lua cheia em touro aí, né? Então, por isso que eu estou trazendo. Aliás, estamos, né, nessa lua cheia de touro. Estamos. Então, por isso que a gente está trazendo essa questão da alimentação, da questão de olhar para as Ao touro, emoções. Touro adora, né? meu Touro adora. ascendente. Touro adora. E cuidado, viu, gente? Ai, sou taurina, como muito mesmo. Isso é uma crença, tá? Ah, não, É. nada é uma verdade absoluta. Nada é uma verdade absoluta, não vamos culpar os astros, mas vamos entender que eles É, influenciam, sim. Mas, como a gente traz, e eu trouxe aqui para minha cliente hoje, eu indico, nós indicamos o caminho, mas quem percorre o caminho é você, é. E nesse certo? pocket que a gente vai fazer da comunidade do 11 do 11, a gente vai usar a lavanda, certo? É a A lavanda que gente a gente vai vai usar? usar, eu ainda não, Artemisia? eu ainda não sei, eu preciso intuir. Tá, mas a gente vai trazer essa info para Não, vocês. é sim, é a lavanda, é a É a lavanda. lavanda? É a lavanda que a gente vai usar. É isso mesmo. Por quê? Porque a Por lavanda conta traz da calma, conexão. tranquilidade, conexão aí com o terceiro olho. Então, sim, é o lavanda para sair desses lugares de estresse, né, e trazer esse lugar de reconexão consigo mesmo. Então, a gente logo, logo acompanha a gente nas redes sociais, que logo, logo a gente vai falar mais sobre isso. É isso. Um beijo. Beijo, Novo horário a partir de gratidão. agora, 9 horas. Toda sexta-feira estaremos aqui. 9 horas de Aliás, Brasília. 9 horas de Brasília, no Insta da Fran, depois aqui para aula. Beijo, tchau, tchau. Beijo grande, tchau, tchau.